Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre terapia cognitiva ou terapia cognitivo-comportamental. Estamos tratando especificamente do conceito de esquemas mentais. Observe agora nesta tabela. Então, nós estamos falando em reforço e punição. E nós vamos ver agora quais os efeitos do reforço e da punição. Então, observe. No reforço positivo e no reforço negativo, ambos reforçam um comportamento para que esse comportamento continue a ocorrer. Então, observe, Pedro elogia Maria, então ele acrescentou um estímulo reforçador, uma recompensa. Então, estamos falando de reforço positivo. Agora, observe, Pedro, que costumava criticar Maria, não critica Maria. Então, ele retira um estímulo aversivo, um estímulo punidor. Então, nós estamos falando agora de um reforço negativo. Observe que no reforço positivo ocorreu o reconhecimento, ocorreu o elogio. No reforço negativo não ocorreu a crítica. Em qualquer das duas situações, há um reforçamento do comportamento dela de ter se arrumado para receber o namorado. É óbvio que o reforço positivo tem muito mais efeito do que o reforço negativo. Agora, observe quando nós falamos sobre punição. Não importa se a punição é positiva ou negativa, ambas extinguem o comportamento para que ele não mais ocorra. Qual foi o comportamento? Maria se arrumar para receber o namorado. No caso, na punição positiva, foi acrescentado um estímulo aversivo, ou seja, ela se arrumou, se preparou e recebeu uma crítica. Então, um estímulo aversivo, um estímulo punidor, ocorre uma crítica. No caso do reforço negativo, não é colocada uma crítica, mas é retirado o elogio que ela esperava receber. Então, há a retirada de um estímulo reforçador, que deveria ser um estímulo compensador ou recompensador, ou seja, não ocorre o reconhecimento. Então, para ambos os casos, se houver a crítica ou se não houver o elogio, a tendência do comportamento, que seria de se arrumar para esperar o namorado, esse comportamento tende a ser extinto com o tempo, visto que ele sofreu uma punição, quer seja uma punição positiva, quer seja uma punição negativa. Entendam bem. O reforço positivo, ele tem muito mais efeito de levar a pessoa a um processo de aprendizagem, porque reforça comportamentos de maneira bastante positiva. O reforço negativo também reforça um comportamento, mas não tem o mesmo efeito reforçador de um reforço positivo, embora em situações específicas possa até ter mais valor que um reforço positivo. Agora, o que interessa para nós é entender que a punição positiva e a punição negativa, qualquer uma das duas, tendem a extinguir o comportamento. Observe que, na realidade, Edward Thorndike, ele tinha formulado a lei do efeito. Se houver um estímulo, haverá uma resposta. Se houver um estímulo reforçador, a resposta tende a se perenizar. Então, ele tratou especificamente do reforço positivo. Agora, Skinner aparece e desenvolve esse conceito, colocando o conceito de consequência, de reforço negativo, de punição positiva, de punição negativa e outros conceitos mais formulados por Skinner, mas nós não abordaremos agora porque esses conceitos extrapolam ao objetivo do nosso curso. Nessa altura, já em cima daquilo que Skinner tinha formulado, aparece a figura de Beck.
Beck entendia algumas coisas curiosas. Ele continua mantendo o conceito de estímulo externo, de ambiente externo, que gera um estímulo social, circunstância, situação, ambiente físico, só que ele substitui a palavra estímulo, o S, por EA, por evento ativador ou evento eliciador. De qualquer modo, ele mantém o conceito que vai haver uma resposta, a resposta vai ter consequência, a consequência poderá alimentar a resposta. Onde que está a grande sacada de Beck? Em primeiro lugar, como nós já falamos, ele simplesmente substitui a palavra estímulo por evento ativador. Mas ele entende algumas outras coisas. Além do ambiente externo, tá, de Skinner, ele entende também que o próprio ambiente interno da pessoa também pode produzir algum evento ativador. Esse ambiente interno pode ser um pensamento, pode ser uma emoção, pode ser algo neurológico, algum fenômeno neurológico, pode ser alguma alteração orgânica que esteja acontecendo com essa pessoa. Ou seja, não é só o ambiente externo onde a pessoa está, mas o que acontece internamente na pessoa também pode interferir no evento ativador. Em outras palavras, os processos mentais, os processos internos também são considerados. Skinner ignorava isso, mas Beck valoriza isso. Uma outra coisa que Beck leva em consideração é que o evento ativador também pode ser um evento físico, pode ser um evento sociocultural, mas também em função do ambiente externo. Pode ser algo orgânico, pode ser um pensamento, pode ser algo emocional, pode ser algo espiritual, etc. Enfim, podem existir N estímulos ou N eventos ativadores diferentes. O que nós temos que entender é o seguinte: o fato de um estímulo, um evento ativador ser físico, não quer dizer que a resposta vai ser somente fisiológica. O que nós temos que entender é que um mesmo evento pode gerar várias respostas diferentes, respostas simultaneamente ou respostas sequencialmente. Então, Beck partiu do princípio que nós não podemos, de maneira alguma, ignorar o ambiente interno e temos que considerar também o evento ativador, que ele tem muito mais nuances do que Skinner tinha abordado. Mas Beck não ficou somente nisso, ele foi mais além. Beck, ele assimilou o conceito de esquema mental, partindo do seguinte princípio: um estímulo ou um evento ativador vai atuar sobre a pessoa, fazendo que a pessoa apresente uma resposta. No entanto, essa resposta depende também de certas estruturas de pensamento, de sentimento, de reações fisiológicas, etc., que a pessoa apresenta. Ele entendeu isso como esquemas mentais, são padrões de comportamento, de pensamento, de emoções, de reações fisiológicas, etc., etc., que a pessoa apresenta. Então, a resposta não depende só do estímulo ambiental, não depende só do estímulo interno, a resposta também depende dos esquemas mentais que essa pessoa já traz previamente consigo. E ele ainda foi mais além. Os esquemas mentais também podem ser alimentados pela consequência. Os esquemas mentais também podem sofrer efeito reforçador positivo, reforçador negativo, efeito de punição positiva ou de punição negativa. Só que Beck ampliou o seu significado. Ele coloca coisa que a resposta aos estímulos ambientais depende da natureza do evento ativador,
depende da intensidade do evento ativador, depende do tempo de permanência do evento ativador, mas depende também dos esquemas mentais que a pessoa traz previamente. Ou seja, não são só os estímulos que determinam respostas, os esquemas mentais também. E Beck acrescentou algo. Os esquemas mentais são internos da pessoa. Muitas vezes o acesso a esses esquemas mentais é algo muito difícil, porque muitos desses esquemas mentais são inconscientes. Mas é possível ter uma noção de quais são os esquemas mentais através de determinados padrões de pensamentos automáticos que a pessoa apresenta ante o evento ativador. O que é um pensamento automático? Você que está me ouvindo, eu estou falando, você está ouvindo, automaticamente algum pensamento brota na sua cabeça. Esse pensamento é automático, mas esse pensamento é diluído, outro brota na sua cabeça que também é diluído, e outro brota, e outro, e outro, e outro, e outro. Esses pensamentos que brotam são pensamentos automáticos. Observem que esses pensamentos automáticos são conscientizações de esquema mental que pode estar num estado inconsciente. Observe que esses esquemas mentais também, esses pensamentos automáticos estão aflorando em função do próprio estímulo que deveria produzir uma resposta na pessoa. Então, nós estamos falando de pensamentos automáticos. Observe agora que no gráfico de Beck, nós vemos que o evento ativador passa pelo esquema mental, gerando uma resposta. O esquema mental pode ser percebido pelos pensamentos automáticos. Atenção, não é que o evento ativador vai produzir pensamento automático produzir resposta. O evento ativador vai produzir pensamento automático e o evento ativador vai produzir resposta também. Então, o pensamento automático é aquela parte que está se tornando consciente do esquema mental. Por outro lado, esses pensamentos automáticos, eles dependem essencialmente de um conjunto de crenças condicionais que a pessoa já traz previamente consigo. Essas crenças condicionais, muitas vezes também chamadas de crenças intermediárias, elas são constituídas de regras sociais, culturais, ambientais, morais, autorregras, princípios, valores que a pessoa cria para si mesmo, depende de atitudes, posturas, posicionamentos, depende também de expectativas, suposições que a pessoa esperava como resposta, depende de crenças, valores, objetivos, depende de preconceitos que a pessoa tem sobre determinado assunto, depende de preconceitos os mais diversos que a pessoa apresenta, depende de mecanismos de defesa do ego, os MEDE, que nós vamos abordar em outro momento, depende de imagens mentais e de vários outros processos mentais que a pessoa possua. Ou seja, todas essas crenças condicionais determinam os esquemas mentais. Consequentemente, os pensamentos automáticos nada mais são do que pontinhas do iceberg das crenças condicionais que estão aflorando a condição consciente da pessoa. Mas Beck foi mais além ainda.